Fala, jovem! Bom dia, boa tarde, boa noite a você ligado na Jovem RP, no canal Jovem RP aqui no YouTube, você ligado pelo Instagram que chegou aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Mob RP, o programa que traz pessoas, instituições, grupos, pessoas e grupos que fazem coisas legais em Ribeirão Pires. E hoje eu tô muito feliz de ter trazido aqui uma pessoa muito querida, né, que eu já conheço faz um tempo, já ela vai contar sobre a história dela aqui, que é a Marie Milani. A Marie... Eu tenho que até olhar que ela faz um monte de coisas. Então ela é educadora física, empreendedora, principalmente os dois, vou mencionar assim. Vou falar, atleta, faz de tudo um pouco. Boa noite, Marie, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Rafa, eu que agradeço de verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas é isso daí. É um prazer, de verdade, estar aqui, voltar nesse estúdio, voltar nessa mesa. E é isso, bora lá bater um papo. Ah, que bom. E hoje você está sendo entrevistada. É isso, que honra, que honra. Aqui, confesso que é uma honra. Muito obrigado. A Marie, gente, que já é muito conhecida aqui em Ribeirão. A gente conhece de muitos lugares. Vou pedir para ela contar um pouco sobre a história dela. Vocês vão saber. Vocês vão ver quanta coisa ela já fez e quanta história a gente vai poder contar aqui hoje. Então, Marie, vamos pra gente começar o nosso programa de hoje. Quero que você conte um pouco pra galera sobre você. Quem é a Marie? Pra quem não conhece e pra quem já conhece também. Pra que a gente estava conversando agora há pouco. Tem coisas que quem mora em Ribeirão não sabe, mesmo conhecendo a pessoa. Então ela vai contar um pouco de tudo que ela faz hoje. Ai, meu Deus, é coisa, hein? É coisa, hein? Tem coisa, tem chão. Bom, Rafa, meu nome é Marie Milani Santos, tenho 32 anos. Não sou nascida em Ribeirão, nasci em São Paulo, porém moro aqui desde os meus 2 dias de vida, porque meus pais já moravam aqui, só por questões de convênio e tal, eles precisaram me ter, né? Só foi pra nascer, exatamente, fora, mas meus pais já moravam aqui, então com 2 dias de vida, literalmente, já vim pra cá e me considero uma ribeirão pirense desde criancinha, literalmente. Tenho 32 anos, né, como eu já falei, nascida e criada aqui em Ribeirão. Sou educadora física de formação, né, me formei pela Unisantana, em São Paulo, em 2014. Vou dar a carteirada aqui, galera. Tenho duas pós-graduações, 2 especializações. Uma em treinamento na sala de musculação, que eu fiz pela Fefisa, ainda antiga Fefisa, saudades. E a segunda de treinamento personalizado, que eu fiz na USCS, em São Caetano, né. Então, tanto o meu ensino médio quanto minha faculdade, minhas pós, eu fiz com bolsa por conta do futsal. Né, eu jogo futsal desde que eu nasci, praticamente. Eu conto essa história e vou contar ela pra sempre. Quem me conhece sabe que quando eu tinha 3 anos, eu ganhei uma boneca da minha madrinha. E eu chutei essa boneca. Acredite ou não. Eu chutei essa boneca. Meu pai é prova, é testemunha que eu chutei essa boneca. E aí no dia seguinte Chutou meu pai... de raiva? Não, chutei porque eu queria uma bola. Aí no dia seguinte, meu pai comprou uma bola. Meu pai é visionário, ele falou, acho que tem um potencial aí. E aí ele comprou uma bola pra mim. Desde então eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de chutar as coisas e tal. E aí ele entendeu que podia ser alguma coisa, né? Graças a Deus, obrigado, pai. Obrigado. Porque por conta do futsal eu tenho tudo que eu tenho hoje, eu sou quem eu sou hoje, tanto como pessoa quanto como profissional, né, porque quem não o esporte, ele, né, a questão da disciplina, a questão da responsabilidade, trabalho em equipe e tal, então eu como pessoa agradeço muito ao esporte e como profissional também, porque de repente sem o futsal eu não teria nem estudado, nem ter me formado, ou não tenha sido tão fácil, vamos dizer assim, como foi, né, querendo ou não, hoje em dia, né, uma faculdade, uma graduação não tá tão barato, né, então tendo bolsa e tal de atleta como eu tive, me facilitou bastante isso, né? Então, joguei profissionalmente futebol até 2015, que foi o ano que eu fui convocada para a seleção brasileira de futsal. E aí eu fiz um amistoso lá no ginásio do Pacaembu, inclusive. E foi um amistoso contra a Bolívia. A gente ganhou de 15-0, né? Foi relativamente fácil e tal. E eu lembro que na partida até fiz 4 gols, se eu não me engano, e tal. Que legal. E naquela partida eu me senti muito famosa, porque eu nunca dei tanto autógrafo na minha vida quanto eu dei naquele dia. Foi muito legal, tem fotos e tal, no meu Instagram, no meu Facebook tem muitas fotos desse jogo. Tem o jogo, inclusive, completo no YouTube também, quem quiser ver depois eu mando o link. E é isso, então, tipo, eu joguei profissionalmente até 2015, profissionalmente nada mais é do que viver do futebol, né? Então, tipo, eu não tinha outro trabalho, eu não tinha
eu vivia realmente do futsal. Então eu ganhava salário e tal, a gente ganhava ajuda de custo, então eu vivia pra treinar e jogar. E aí depois disso, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar, aí sim, eu comecei a trabalhar na minha área, dei uma parada um pouco de viver do futebol e começou a ser meio que como se fosse um prazer, né? Um lazer, exatamente, um hobby, porque querendo ou não, quem gosta mesmo não para, né, de jogar e tal. E aí eu comecei a trabalhar, dar aulas de ginástica na época, dar aulas de step, de jump, tudo nessa parte da sala de ginástica, e é o que eu faço até hoje, né? Então hoje quem me conhece, tem muitas pessoas que me conhecem como personal trainer na musculação, tem muitas pessoas que me conhecem como professora de zumba, professora de pilates e tal. Então eu sigo nessa até hoje, e paralelamente a isso, pra quem não sabe, eu tenho uma empresa de drinks, chama Joe's Bartenders, que eu comecei ela em 2015, com um parceiro meu, o Jonathan, o Joe, por isso Joe's até, porque nós legal. Éramos os Joe's, vamos dizer assim. E aí a gente começou essa empresa junto, e aí acabou que depois ele precisou se mudar pra estudar e tal, e aí eu comecei a tomar conta da empresa, e hoje eu gerencio ela sozinha, e aí a gente faz casamentos, aniversários e tal, tudo naquele estilo de open bar, né, de drinks assim e tal, e é isso. Então hoje em dia a gente vai seguindo enquanto dá, eu falo, de segunda a sexta eu mato a galera na academia, e aí de sábado e domingo eu compenso fazendo uns drinks e embebedando o povo. E é isso. Ah, que legal. Da empresa você vai falar um pouco mais daqui a pouco também, mas hoje em dia é só você ainda tá junto com o Joe? Não, hoje em dia sou só eu que tomo conta, às vezes ele faz até uns freelas, como ele voltou pra Ribeirão, né, então às vezes ele faz uns freelas e tal pra mim como bartender e tal, mas assim, de tomar conta, de gerenciar, de tomar conta, aí sou só eu. Ah, legal. Bom, vocês viram que é bastante coisa que ela já fez. Isso só que ela lembrou agora. Tem mais coisa que ela vai descobrindo, e a gente vai descobrir durante o programa também. Pra gente começar, então, seguindo a sua trajetória, porque quando a Jovem RP começou, lá em 2018, a gente teve a oportunidade de cobrir um campeonato que a Marie jogou. Verdade. Que foi a Taça Ribeirão Pires, Taça São José. Pérola da Serra? Pérola da Serra, isso. Taça Pérola da Serra. Que a Marie jogou, nós narramos lá. 2018, que foi. Vou até colocar aqui a Taça Pérola da Serra, vou anotar, que vou deixar o link aqui na descrição. Você procura lá na narração, tem o áudio. Tem sim. Acho que a gente até te entrevistou, eu acho. Deve ter sido. Esse campeonato até eu joguei por um time de Mauá, que na época era o Casa Branca, né? Que era o time de Mauá, que até hoje eu jogo por elas, só que mudou. Hoje chama Move Sports, né? E é a mesma técnica, a Liliane, as meninas, a maioria do time são as mesmas, e naquele campeonato a gente perdeu na final. A gente só perdeu na final. A gente foi pra ser e tal, fizemos tudo e perdemos na final pro Bin Laden, se eu não me engano. Que era o time de umas outras meninas lá. Que não é um time daqui, nem nada de não sei de onde elas são, mas a gente acabou perdendo na final. Mas fomos. Foi bem legal esse campeonato. Longe, exato. Pra mim foi uma experiência legal também, que eu nunca tinha narrado futsal. Sim. Narrado futsal é outra velocidade pra você narrar. Né? Nossa! Mas foi muito divertido, muito legal. Podia ter outros, né? Podia ter outros campeonatos. Então depois aí, não teve. Vamos ver se a gente consegue retomar. Galerinha da Liga, vamos dar uma agilizada aí, pô. Né? Ajuda nós aí pra gente poder ter um campeonato aí. É isso, e a gente tá voltando também pra poder transmitir. Agora vamos botar vídeo, vamos fazer um monte de coisa legal aí. Mas aí, você jogou no Palmeiras, no Corinthians, na Portuguesa, no Santo André e no São Bernardo. Tudo isso. Bastante. E você torce pra qual time você torce? São Paulo. Então, São Paulo. Só não jogou no São Paulo? Não, porque na época não tinha, né? Não tinha feminino, né? Então, e assim, como eu sempre joguei futsal, nunca gostei de jogar campos. Eu jogava, precisava, mas eu sempre pendia pro lado do futsal. E na época, os times que tinham futsal, assim, os times de camisa, né, que tinham futsal eram esses, né? Corinthians, Portuguesa e o Palmeiras. Então, assim, indo pela linha, eu fui pra Portuguesa primeiro, né? Porque na época a Portuguesa tinha convênio com o meu colégio, que eu estudava em Santo André, o ETIP, o colégio particular, que existe ainda o colégio lá do Parque das Nações. E aí, quem jogava na Portuguesa tinha bolsa, e quem tinha bolsa jogava. Então é como se fosse uma troca que eles faziam. Então eu comecei jogando na Portuguesa, aí depois eu fui com uma menina até do nosso time, foi fazer um teste na... Português? Não, no Corinthians, perdão. A gente vai fazer um teste no Corinthians, a gente vai fazer um teste até de campo. Mas aí o pessoal do salão viu a gente e eles falaram, vamos lá jogar com nós. Aí a gente foi jogar um campeonato, e aí nesse campeonato a final foi contra o time do Palmeiras. Aí nesse jogo, nessa final, eu fiz 2 gols, a gente perdeu, mas eu fiz 2 gols, nosso time foi pros pênaltis, e aí nos pênaltis a gente perdeu. E aí no final do jogo, o supervisor do Palmeiras
veio falar comigo, falando que, pô, a gente gostou de você e tal, não sei o que. E aí depois eu fui, tipo, virar casaca, entendeu? Como eu era São Paulino, pra mim tanto faz. Não tem problema, né? Exato. Aí no Palmeiras eu fiquei 1 ano e meio jogando no Palmeiras e tal, até morei em Osasco, porque o alojamento era lá e tal. Então, assim, se você for ver, assim, a minha trajetória, assim, no esporte, assim, de times. Então eu comecei no Ribeirão, que eu jogava com os meninos até no Ribeirão, né? Então eu comecei com o Edinho, depois eu comecei com o Marcelo, o Marcelão. Então aí, tipo, aí tinha um time feminino até do coisa que era da prefeitura, que ainda era o Edinho que dava aula. Não sei se você chegou a lembrar dele, baixinho. Sim. Então, ele que foi o meu primeiro professor, assim, feminino, né? Porque até então eu jogava com os meninos. Aí eu fiz um teste pro Independente de Mauá. Sabe, o clube independente de Mauá. Então, e aí eu comecei, foi onde eu conheci a Liliane, que ela é minha técnica até hoje. E aí, depois que eu comecei com ela, que aí deslanchou, porque aí eu comecei a jogar com as meninas. E aí eu sempre, querendo ou não, pelo fato de eu ter jogado a vida inteira com os meninos, então eu me destacava muito mais, porque eu, né, tinha que ter o porte físico dos moleques, tinha que correr igual eles e tal. Então, quando eu ia jogar o feminino, eu meio que me destacava. E aí isso começou a chamar a atenção dos outros times. Aí, do Independente, eu fui pro Etipe, que foi, a gente jogou um campeonato contra, e aí o técnico do colégio, do time do colégio, veio falar comigo, me oferecendo a bolsa. Na época eu tava na 8ª série. Eu tinha 14 anos. E aí ele me ofereceu a bolsa pra eu fazer o ensino médio e, consequentemente, jogar pela escola, porque eles participavam de vários torneios escolares e tal. E aí eu lembro que na época foi o final do ano que eu tava na 8ª série, aí meu pai conversou com o técnico, ele falou, ó, deixa ela terminar a 8ª série dela lá no colégio que ela tá, e aí ano que vem pro primeiro ano ela vai estudar com vocês. Aí foi isso. Aí eles tinham, tipo, a escola toda, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas acho que 60%, 70% da escola era de atletas. Né, era tipo, galera que tinha bolsa, tinha o pessoal que tinha 100%, 50% e tal, mas assim, era muito forte no esporte, não só no futsal masculino e feminino, handball, basquete, xadrez, tênis de mesa, então, judô, então era muito, né, tipo, eram muitas modalidades na escola, então, a gente, tipo, ficava o ano inteiro praticamente, tipo, saía da aula, ó, quem vai lá pros jogos lá pode sair, aí saía da aula, ia, jogava e voltava, sabe, então era bem aí tinha que conciliar os dois, né, a escola era complicado, então várias vezes a gente precisava viajar em época de prova, aí quando voltava do campeonato, aí tinha que fazer a prova separado, sabe, da sala e tal, então assim, tinha um tratamento, assim, diferenciado, a gente não tinha vantagem, mas era um tratamento diferenciado por conta das datas de campeonatos, de viagens e etc. E aí, depois que eu ganhei essa bolsa, aí é o que eu falei pra você, o colégio tinha parceria com a Portuguesa, e aí foi isso. Então eu comecei no Ribeirão, Independente, aí fui pro Etipe, aí Portuguesa, aí depois eu mudei pra COFAP, que a COFAP tinha uma parceria com a Prefeitura de Santo André, então a gente joguei um ano também pela COFAP, aí depois a gente foi pro Corinthians, aí do Corinthians fui pro Palmeiras, aí depois do Palmeiras eu voltei pra Santo André, joguei pelo 1º de Maio, aí foi na época já da faculdade, que aí o técnico do 1º de Maio era o mesmo técnico do meu do colégio, o Valmir. Então ele falou, o que você quer pra voltar? Vamos dizer assim. Falei, eu tô longe de casa, tava morando quase 2 anos em Osasco, longe e tal. Falei, dá uma bolsa aí na faculdade aí que eu volto. Porque, né, a galera já estudava e tal. Ele, vou ver o que eu faço. Aí conseguiu, fiquei um ano no 1º de Maio, depois eu mudei pro São Bernardo. Aí a gente jogou, começou a disputar, na época era pelo São Bernardo Chase, que era um time que joga federação e tal, deve jogar até hoje. Aí ficamos 2012 pelo São Bernardo, e aí depois São Bernardo fez uma parceria com a Sabesp. Sabesp pra quem não sabe, é o time mais vitorioso do futsal feminino, da história do futsal feminino. Caramba. Então, tipo, todas as meninas assim que jogaram campo, hoje em dia começaram na Sabesp, lá com a Cris, né, com a Maria Cristina. Então, é a associação Sabesp, né, tipo, é como se fosse o clube da Sabesp, exatamente. E aí, onde você pesquisar, você colocar lá Sabesp feminino, vai aparecer. Então, primeiro campeão mundial de clubes, foi a base da seleção brasileira feminina por anos, né? Então, tipo, você vê, por exemplo, Juliana Cabral, algumas meninas que jogaram campo, que foram bem no campo, começaram na Sabesp, no salão. E assim, eu tinha aquilo pra mim, falar, o dia que eu chegar a jogar na Sabesp, eu zerei a vida, vamos dizer assim, entendeu? E aí, depois eles fizeram uma parceria com o São Bernardo, e como a gente já tava o time, meio que só mudou a camisa. Mudou o técnico e mudou a camisa, mas o time ficou praticamente o mesmo. E aí, meus últimos anos, assim, profissionalmente jogando futsal, foi na Sabesp. Consegui jogar, consegui chegar nesse objetivo, e aí, no último ano, eu fui pra seleção,
E aí foi onde encerrou e tal. E aí depois eu fiquei jogando só universitário. Aí joguei um ano pela FEFISA, outro ano pela USC. Aí depois só jogando amador agora. Porque Só o corpo de vez em já quando. não Tá é o mesmo, chega uma né? hora que o corpo não aguenta, né? Exatamente. Eu que não sou profissional, chegou uma hora que eu falei, chega, Pois é. não quero mais, não Nossa, dá. se eu contar o tanto de lesão que eu já tive, que eu tenho aqui, vocês choram, de verdade. Então, nem vamos entrar nesse assunto. Isso que ela é educadora física, então ela pelo menos sabe como se cuidar pra Exatamente. sofrer menos, mas joelho, tornozelo... Mas antigamente, eu falo que antigamente a gente treinava por obrigação, né? Porque, tipo, tem que treinar, tem que ir pra musculação e tal. Aí quando eu me vi livre disso, eu falei, nossa, que delícia, eu não vou carregar peso nunca mais, só vou jogar bola e não sei o quê. Só que agora, os 30 bateu, vai ter que voltar pra musculação por obrigação de novo, senão não aguenta, né? Tipo, exatamente. a Lari, minha esposa, ela tem 28, mas ela já tem problema no joelho desde sempre. Pois é. Ela tem condromalácia, então... Inclusive, ela é minha aluna. É sua aluna, então ela já tem problema no joelho. Às vezes ela não quer treinar, ela não tá com vontade de ir, mas ela precisa. Ela fala que eu tenho que, né? Que nem a gente vai trabalhar sem vontade, né? Acorda todo dia pra ir trabalhar sem vontade, só tem que treinar sem vontade. Tem que treinar sem vontade. Esse é o segredo, eu falo pra galera da academia. A musculação, o segredo é esse, é você encarar como um CLT, como uma obrigação, entendeu? Então você não tem que ir todo dia pra escola, você não tem que ir todo dia pro trabalho, você não tem que ir... Não, academia é a mesma coisa, tem que ir. Academia sim, né? Atividade física no todo. Então tem que ir. Ah, eu gosto de caminhar, então vai caminhar. Tem que ir. Todo dia, um pouquinho todo dia. E é isso. A vantagem do treino é que ele traz um retorno, pelo menos, um retorno de saúde, um retorno de condicionamento, né? Com certeza. É o único lugar que a dor traz resultado. É verdade. Muito legal de pensar assim. É chato demais. Porcaria, né? perdão da Já eu podia... odeio treinar. Eu odeio então. treinar. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Ó, corrigir ali e tal, mas. Vai fazer? Nossa, é difícil. Não. E da parte do futsal que você jogou muito tempo, como que era essa sensação de ser chamada pelos outros, assim, tipo chegou o cara do Palmeiras, tipo, vamos pra lá. Tipo, como é que é essa sensação de do nada chegar alguém assim, te convidar pra mudar de clube, pra mudar te oferecer uma proposta pra mudar? Sim. Como é que é essa sensação? Assim, se eu falar pra você que é ruim, não é. Não é ruim, porque querendo ou não, se o pessoal te chamou é porque, né, você se destacou de alguma forma, se destacou de algum jeito. Então, engraçado que nunca fizeram essa pergunta pra mim. Isso é muito legal. Mas é isso, então assim, é uma sensação boa, né? Porque querendo ou não, você fala, nossa, fui bem que alguém ali tá me querendo e tal, né? Mas assim, quando eu era mais nova, era uma coisa assim de tipo, não, vamos, né? Aquela coisa, não, já me chamou e vamos, não sei o que. Tipo, tinha uma época que eu jogava por, sei lá, 4 times, tá ligado? Jogava no profissional, jogava no amador, no extra, não sei o que. Jogava pra onde? Mas aí, tipo, depois que a gente vai crescendo, vai vendo e tal, e fala, meu, calma aí, tá, beleza, você quer que eu jogue, mas o que você pode me oferecer? O que é melhor, né? Por que você me quer? Porque eu jogo bem, mas jogar bem todo mundo joga. Então, o que você tem pra oferecer e tal, tudo mais. Tanto que, pra eu ter ido pro Palmeiras, pra ter que me mudar pra Osasco e tudo mais, uma das condições que meu pai, né, na época eu era menor de idade, que meu pai exigiu, vamos dizer assim, é que eu mantivesse uma bolsa de estudo numa escola particular. Porque na época que eu jogava pelo Corinthians, eu estudava no ETIP, aqui em Santo André, que era um colégio particular. Sim. E aí eu ia mudar de cidade, ter que morar num alojamento e tal e tudo mais. Então meu pai falou, ó, não interessa se você tem dinheiro, se você não tem, até então, quando eu fui pro Palmeiras, foi o meu primeiro salário. Na época, tipo, eu ganhava, acho que R$500, R$600. Nossa, aquele tempo até que era um dinheiro ainda, né? Era, mas assim, por exemplo, eu morava com os meus pais, não tinha gasto, né? E ficava no alojamento. Então, no alojamento a gente tinha comida, tinha tudo. Então, tipo, eu não ia gastar com nada praticamente. Ia comprar minhas coisinhas ali, um tênis ali, um negocinho ali, mas isso. Então, assim, meu pai falou, o dinheiro não é importante. Tudo bem, vai precisar? Precisa. Mas ela tem a bolsa de estudos lá e ela vai pro 3º ano. Então, eu já ia finalizar o ensino médio e tal, tudo mais. Então, falou, você vai ter que arranjar uma bolsa pra ela. E aí eu lembro que o cara até falou, não, vou conversar aqui e tal, e falou lá na cidade, lá com algumas escolas e tal, e aí no final acabou que conseguiu. Aí eu fui estudar, lembro que era até acho que deve ter esse colégio que tava bem no começo, recente, que era o CEP, que é Centro Educacional Paulista, que era dentro de uma faculdade, que lá em Osasco tem a Unifiel, que é a faculdade lá de Osasco, né, o campus lá e tal, e aí um dos prédios, em um dos andares, era o CEP, que tipo, eu lembro que tinha uma sala do primeiro, uma do segundo e uma do terceiro, então tipo, a gente foi a primeira... Estreou o espaço. Exatamente, estreamos a escola. Então hoje acredito que deve ter mais salas e tal. Faz muito tempo que eu não procuro, não pesquiso nada sobre, mas é isso. Então foi muito legal, assim, de saber, de ter o reconhecimento também. Igual, quando eu
fui convocado, tipo, eu já tinha sido convocado pra Seleção Paulista, né? Pra poder disputar o Brasileiro de Seleções, que aí eles juntam, né? Cada estado faz a sua seleção, né, de quem joga ali e tal, pra poder disputar. Então, eu já tinha sido convocada pra Seleção Paulista adulto, né? Não, minto, era sub-20, só que eu tinha 16 na época. Então eu falei, nossa, então, né? Mas beleza, eu tava lá junto e tal, foi legal participar do grupo. E aí depois ser convocado e tal, então, meu, não acho que não tem como descrever, assim, a sensação. Claro, é uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de que, poxa, estão me olhando, estão me assistindo, isso é legal. Sim. E o reconhecimento, né, de você falar, meu, caramba, tô jogando, já tô jogando num time de camisa, que era o Corinthians, e aí agora o Palmeiras, e que é, tipo, caramba, né? Sim, se fosse, tipo, imagina, sei lá, se eu fosse um homem no futebol profissional, nunca, jamais, né? Porque, mano, tá louco? O povo não troca, assim. Então, não, porque, né, rival não tem nem como, né? Mas... Eu acho que isso é mais no futebol também, sim, né? E futebol. Outros esportes é mais comum, né, trocar. E outra, eu sou São Paulina. Então, pra mim, eram 6 por meia dúzia, vamos dizer assim, entendeu? De meio, mas... tipo, aí, de um rival pro outro, tipo, problema, entendeu? Mas eu fico, meu pai me zoou até hoje, ele fala que às vezes que quando vai começar o jogo, né, a gente se reúne lá e vai, 1, 2, 3, eu nunca gritei. Nunca gritei, porque tinha as meninas do time que jogava no Palmeiras e torcia pro Palmeiras, tinha as meninas que torcia pro outros times e tal, eu nunca gritei. 1, 2, 3, vamos! 1, 2, 3! Segredo, hein? Mas também faz tempo. Agora já foi também, né? Quem não tava 2000, no time. Ó, Palmeiras foi 2010. Então, caramba, que legal. 15 anos já. Deus amado, tô bem, mano. Em 2010 você tava com 19 pra 20? Não, 2010 eu tava 16 pra 17. 16 pra 17? 17, é. Ah, é que eu sou um pouquinho. Sou de 93. Aí pra 10, eu é que 2010 17. Eu tava com 18. É tipo isso mesmo. Então. Caramba, gente. Hoje eu tô com 36 anos. Passa que a gente nem vê. Ninguém. Poxa, mas que legal, nossa. Eu não imagino, tipo, minha habilidade pra futebol. Eu joguei no gol quando eu decidi jogar no gol. Tentei jogar na linha há muito tempo. Aí um dia eu falei, não, eu vou pro gol, que no gol não tem problema. No gol nunca faltava goleiro, né? Que ninguém quer ser goleiro. Então eu jogava lá. Tive minha fase também na época do clube, do Ribeirão, os 9, 10. Eu tive minha fase de goleiro também. Mas aí o Marcelo, o professor lá, ele falou, não. Você é boa demais pra ir pro gol, vai pra linha. Eu falei, não, tá bom, beleza, tá bem, obrigado, prof. Então. Não, minha habilidade pro gol servia, que eu aprendi, mas nossa, joguei no futsal no gol também, no society, futebol nunca consegui jogar não. Quando em alguns times que eu joguei, eu fazia o goleiro linha, né, que tem a opção do futsal, né, quando um da linha vai pro gol e tal. Então, como eu já tinha essa noção, mais ou menos, de gol, então, por muito tempo, assim, algumas equipes que eu joguei, eu era goleiro linha. Não que eu precisasse ser goleiro, mas pra fazer também aquela função, sim, né, de era mais um jogador, com o pé, exatamente. No time, né? Exatamente. Ai, que legal. E nesse tempo, já que só pra gente fechar esse assunto, como é que foi pra você, tipo, sair de casa pra ir morar fora, pra jogar? Como é que foi a experiência de ter uma independência, assim, sim. Tão nova? Então, isso, querendo ou não, isso competiu até por, como é que eu posso dizer assim, tipo, no meu amadurecimento, né? Então, assim, tipo, eu fui uma pessoa que eu amadureci muito cedo. Querendo ou não, tipo, 16 pra 17 anos, eu saí de casa e, sabe, morar com outras pessoas que eu não conhecia. E era tudo gente que jogava, né? E todas meninas e tal. Então tinha gente do Brasil inteiro, tinha gente do Amazonas, tinha gente do Ceará, do Rio Grande do Sul. Então, tipo, foi assim, num primeiro momento foi incrível, tipo, caraca, velho, vou jogar no Palmeiras, não por ser Palmeiras, meu pai fica enchendo o saco, ele fala que eu sou Palmeiras, não por ser Palmeiras, mas assim, jogar num time de camisa e tal, aquela coisa, aquele sonho que a gente tem, né, de tipo, de ser jogador de futebol, de viver disso e tal, e ali, no primeiro momento que bateu pra mim, com a cabeça até que eu tinha, assim, foi tipo, meu, porra, é o que eu quero, entendeu, eu vou sair daqui, eu vou viver de jogar futebol, então eu vou acordar, eu vou jogar, eu vou voltar pra casa e vou jogar de novo e não sei o que, então no primeiro momento foi incrível. Só que tinha outras questões que competiam, né? Então, que é aquela coisa de ir pra escola, de não sei o que. Então, tipo, parece besteira, mas assim, é aquela coisa de, tipo, de eu ter que acordar sozinha, de não ter a mamãe, de não ter o papai, sabe? Falar, ó, vamos acordar pra ir pra escola e tal. Eu despertava, eu tinha que levantar. Ninguém ia me acordar pra eu poder ir pra escola, entendeu? Sim. E aí eu tava numa cidade desconhecida, então, tipo, eu tinha que pegar ônibus. Então, tipo, pegava o ônibus de casa pra ir pra escola. E, meu, até achar o ponto que desce, não sei o que. Ainda parece besteira, assim, hoje, né? Mas na época você imagina, poxa, eu sozinho, uma menina, né? Então, assim, por mais que eu sempre fui desenrolada, assim, e tal, era complicado de ser, tipo, meu, caramba, só tô eu, entendeu? É eu e eu.
Não tem mais mamãe, não tem mais papai, não tem ninguém ali pra pegar na mão e falar vamos, entendeu? Então isso foi, tipo, uma coisa assim que me amadureceu muito, sabe? Coisa assim de, tipo, de eu que lavava minha roupa, sabe? Eu que, tipo, fazer faxina na casa, que tinha os horários e tal. Não que na minha casa não tivesse, mas, né, casa de mãe, casa de pai é diferente. E lá você falou, meu, você entende? Eu falo que eu envelheci, assim, vamos dizer assim, eu amadureci, vamos dizer assim, tipo, sei lá, uns 10 anos, assim, 6 meses, vamos dizer assim, sabe? De eu ter que cozinhar minha própria comida, de ter que, sabe? Ou então, no máximo, a gente fazia, né? Ah, fulana lá na casa cozinha bem. Então, fulana, se eu comprar os negócios, você faz? Ela, beleza, mas aí você lava a louça depois. Não, tranquilo. Sim, então, né? Combinado, né? Exato. Por exemplo, tinha dia de tirar lixo, sabe? Aquela coisa, tipo, da disciplina mesmo, dia de tirar lixo, ó, quem quer hoje? Ah, hoje é o fulano. Ah, então vai, entendeu? Então tem horário pra sair, horário pra chegar, entendeu? Trancar portão da casa, tá, não sei o que. Então, isso era uma coisa que até então não fazia parte da minha realidade na época, né? E aí começou a fazer. Então, tipo, no primeiro momento foi incrível, só que aí começou a pesar depois, sabe? Sim. E aí eu lembro que, tipo, que eu comprei o primeiro salário que eu tive, eu comprei um computador pra mim na época, né? Notebook, que na época ainda tinha MSN, Orkut e tal. E assim, não tinha, né? Smartphone, tudo que você pega tudo Sim. no celular hoje, né? Então eu lembro que o primeiro salário que eu tive, eu fui no mercado com meu pai, a gente comprou um notebook e tal, pra eu poder, né, me conectar, falar bem com eles, assim e tal. Só que eu comecei a sair muito da realidade, eu comecei a, tipo, assim, hoje com a cabeça que eu tenho e tal, com a noção que eu tenho, até por conta da minha esposa ser psicóloga e tal, hoje eu entendo muitas coisas que passou lá atrás. E assim, teve um momento que eu tive um início de depressão. De eu não querer fazer mais nada. De eu começar a odiar jogar bola. Porque eu tava longe da minha família, eu tava longe dos meus pais, eu tava longe, sabe, de tudo assim que eu sempre tive. Sim. Né? Então, por exemplo, era coisa assim de tipo, de treinar, eu falar, meu, eu não quero treinar. Mas como assim? Aí eu ficava pensando, mas você não quer jogar bola? Mas você ama jogar bola. Ah, mas eu não quero ter que ir por obrigação, porque começou a virar obrigação. Sim. Então aquele sonho, aquela coisa, né, de tipo, de viver do futebol e tal, começou a virar obrigação, porque eu só fazia isso. Sim. Entendeu? Tipo, era concentração, a gente podia sair, podia, né, vamos no shopping, vamos não sei o que e tal. Mas assim, eu não tinha amigos, meus amigos eram o pessoal da escola, vamos dizer assim, né, mas eu não tinha uma proximidade, porque eu não conhecia ninguém, então Sim. teve uma época, os primeiros 6 meses, assim, que eu comecei a estudar, que eu comecei, assim, foi complicado, por conta disso, porque eu falava, meu, eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém, sabe, tudo bem, era em Osasco, então eu podia voltar pra casa, mas era 2 horas de condução, Sim. porque não tinha, né, não tinha linha amarela, não tinha tudo que tem hoje, né, então eu tinha que, tipo, ou eu fazia 1 milhão de baldeação, tipo, ia até Barra Funda, pra depois pegar o metrô, pra depois pegar o trem, e tal, ou então eu ia até a Júlio Prestes, aí eu descia andando, aí passava no meio ali da Cracolândia, pra poder ir até a Luz, pra poder pegar pra cá, então era muito ruim, então às vezes, teve uma época que eu tava muito mal, que eu falava, não, final de semana não vou ter jogo, não vou ter nada, eu vou pra casa. Aí eu ia pra minha casa, eu não queria voltar. Entendeu? Mas tinha Sim. contrato, tudo, né? Você assinou o contrato, você tem um compromisso. Você tem que cumprir. Exato, exatamente, entendeu? Então, porque aí entra vários fatores. Então, assim, chegou uma época assim que foi bem complicado e tal. Aí depois, nesse meio tempo, eu comecei a namorar e tal. Então eu falei, não, aí deu uma aliviada um pouco assim. Mas assim, eu não via a hora do meu contrato acabar pra eu voltar pra casa. Entendeu? Então aquilo que era um sonho pra mim foi por muito tempo. Só que chegou uma hora que eu já não, sabe, eu queria dar migué pro treino, já fingia qualquer coisa pra não ter que treinar, entendeu? Então já o que era um amor assim virou, não vou dizer um ódio assim, mas virou pra mim, tanto faz. Ficou pesado, né? Exato. Então, em partes, hoje né, às vezes a gente xinga os jogadores, né? Pô, o cara vai pra lá, ganha milhões e tal, não sei o que, mas, cara, às vezes não é isso. Às vezes você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não tem a felicidade que você precisa em casa, perto dos seus amigos, perto das suas coisas, entendeu? Sim. Você conhecer, sabe? É coisa besta. Às vezes você fala, meu, nossa, vontade de comer uma pizza. Porra, onde é que eu vou pedir pizza? Onde é que é a pizza boa que tem? Não sei, sabe? Então você não conhecer nada, você fala, meu, aí tinha as meninas do time lá, eu gosto da dali, eu gosto da de lá, eu gosto da de lá, e tipo, meu, sabe? Então, exato, eu só queria uma pizza, mas pô, eu não sei, eu peço daí. Na época, né, o máximo que você tinha era o Google no computador, não tinha negócio aqui, Sim. né, iFood, essas coisas, não tinha. E nem tinha todas as referências. Não, exato, e no máximo era telefone, você tinha que ligar, né, e aí você fala, pô, menina adolescente, tinha uma vergonha do caramba de ficar pedindo as coisas. Fala, meu, às vezes eu não queria ir no mercado, que eu falava, meu, não conheço nada, não conheço ninguém. E tipo, era assim, ir no mercado e voltar, sabe?
E aqui em Ribeirão, pô, querendo ou não, né, a cidade que você conhece, meu, a gente, que nem você também, meu, você conhece muita gente. A gente não anda não vai na esquina, não vai na padaria sem dar um oi, sem dar um e aí, entendeu? E lá eu não conheci ninguém, era uma coisa fria, sabe? Uma coisa, tipo, sei lá, Harry Potter, sabe? Que os dementadores estão chegando e fica aquela coisa sombria, assim, tal. Era isso que eu me sentia. E eu falava, gente, que isso? Tanto que depois que o meu técnico lá, meu antigo técnico pediu pra eu voltar, eu falei, eu volto. Me dá uma bolsa aí da faculdade aí que eu volto. Porque eu acabei o terceiro, e aí o pessoal lá queria renovar o contrato comigo e tal, e eu falava, não. Mas assim, não porque eu não queria, não porque eu estava, né, recusando o Palmeiras e tal, não, mas... queria ter essa proximidade de volta. Né? É isso, porque eu tava perdendo a vontade. A coisa que eu mais amava na vida, que era jogar bola, eu não tinha mais. Então foi bom por um tempo, mas depois bateu, assim, de um jeito que eu não tava esperando. Sim, que coisa, né? Exatamente. Então, você vê hoje em dia, às vezes, os jogadores, vai pra Europa, vai lá, né, pra Dubai, vai pro Catar lá ganhar milhões e milhões de dinheiro. A China, né, também. Um monte de jogador brasileiro foi lá pra China e tal por causa de dinheiro, mas... Sim. Quando você vê, dá um ano, o cara volta. Até os que vêm pra cá mesmo, né? Por exemplo, do Palmeiras, por exemplo, né? Que tem muito jogador que não rende, você fala, não joga nada, não sei o quê, mas tem adaptação também. Exato, né? exatamente. É cultura, é tudo. E às vezes, né, pô, o cara perdeu o pai, perdeu não sei quem e tal, fica longe. Fica sozinho, né? Isso, exatamente. Que nem, por exemplo, meu irmão hoje ele mora no Canadá. Ele foi jogar também, faz 3 anos que ele tá pra lá, ele ficou 2 anos nos Estados Unidos, depois ele foi pro Canadá e tá lá. E assim, faz 3 anos que a gente não vê ele pessoalmente. A gente se fala, né, por videochamada e tal e tudo mais. Mas é complicado, porque, meu, só ele sabe o que ele tá passando lá. Sim. De ficar, por mais que, faz amizade, faz não sei o que, mas não é a mesma coisa. Não é o calor que a gente tem aqui, assim, calor humano, né? Sim. Essa coisa de abraçar, de beijar, não sei o que. Acho que é muito nosso, né? Isso, né? Chega dos outros mais frios. Né? Exatamente. Teve uma vez ele foi chegar assim pra comentar uma menina, assim, de dar beijo no rosto, assim, tipo, de oi, né? E a menina olhou assim pra ele, tipo, o que você tá fazendo? Por que você tá vindo pra cima de mim? Você tá louco? Não sei o que. Ele falou, não, eu só ia te dar um oi, tipo... Ele, então, você me dá um oi, tipo, você aperta minha mão. Ele fala que apertar a mão ainda já é diferente. Que normalmente é de longe. Quando você tem uma intimidade com a pessoa, você aperta a mão. E aí, se você tem um convívio mesmo com a pessoa, aí dá um beijo no rosto, alguma coisa do tipo. Nossa, sendo que aqui a gente... Você nem conhece a pessoa. Você é Uber. Você entra no Uber, obrigado aí, fulano. Valeu. É isso, você vira melhores amigos. Você entra e fala, não, no Uber hoje eu vou ficar quieto, de boa e tal. Termina, só, tchau, seu zoado, não sei o que, felicidades aí, É isso. Sim. Entendeu? Então é foda. Tá sabendo mais da vida do outro que os outros lá. Exatamente. E você, agora seguindo com o nosso caminho, você fez uma coisa muito legal que, por exemplo, você aproveitou o seu contrato no futsal, as oportunidades que você teve para conseguir também fazer uma coisa muito importante que eu acho, por exemplo, que é estudar enquanto você tá trabalhando no esporte. Com certeza. Né? Tem muito jogador, por exemplo, vamos falar assim, que a gente vê, né, que às vezes ganha muito dinheiro e depois acaba perdendo tudo, porque a pessoa não se prepara. Então você fez o seu... Enquanto você tinha a sua carreira profissional, você foi se preparando. Então agora, pra você chegar nesse momento que hoje em dia você é educadora física, você já foi trabalhando isso já como contrato também, né? Uma contrapartida para você ir exercitando isso. E como foi para você fazer essa transição do futsal como profissional depois para ser educadora física? Como foi essa transição para você? Assim, para mim, falando da transição em si, foi bem natural. Por quê? Porque começou no estágio. Enquanto eu ainda tava na faculdade, né, no último ano, né, a partir do 6º semestre, né, que a gente já pode fazer, pelo menos era assim, né, não sei se é hoje ainda, a gente podia fazer estágio, já a gente tinha o estágio obrigatório, né, que a gente precisa fazer, acredito que toda graduação tem o seu estágio obrigatório. E aí o que acontece? Eu lembro que eu fui pra conseguir estágio em vários lugares e tal e tudo mais. E aí uma amiga minha trabalhava aqui na Boto Azul, né? E aí ela trabalhava lá na recepção e tal. Eu falei pra ela, amiga, não tá precisando de ninguém lá não. Tipo, joguei assim, sabe quando você joga pro universo assim? Falei, não tá precisando de ninguém lá não, porque eu tô precisando de estágio e tal. Joguei pelo menos pra assinar meu estágio e tal na faculdade e tal. Vou perguntar lá. Aí no dia seguinte ela mandou mensagem falando que estavam precisando, que é a prima dela que tomava conta lá da parte da ginástica e tal, e que tava precisando sim pra ir lá conversar. Falei, demorou, bora lá, vou lá conversar. Então foi tipo, começou assim, tipo, do nada, vamos dizer assim. Eu sempre fiz educação física na minha cabeça pra trabalhar com esporte. Eu nunca... Tipo, fui uma pessoa adepta de academia. Sim. Isso eu digo, musculação, ginástica, tudo. Isso, eu nunca quis trabalhar com isso. A ideia da educação física era dar aula de futebol, dar aula em escolinha, dar aula, né? Desse jeito. Então, foi meio que uma coisa assim, tipo, eu tô precisando. Então, o que caiu. Vamos dizer assim. E
E aí eu comecei a gostar. Comecei a pegar gosto. Comecei a dar aula de step, dar aula de zumba. Na época a zumba tava bombando e tal. Isso surgiu, foi, né? Exatamente. Então foi 2013 isso ainda. Eu nem era formado ainda. Mas, foi uma coisa assim que tava bombando. Todo lugar tinha, todo mundo fazia e tal. E aí, tanto que muita gente hoje me conhece por causa da zumba, não é nem por conta de nada. Porque, professor de zumba, né? Com certeza. É isso. Então... Foi uma coisa super natural, assim, que é uma coisa que eu não procurei, mas caiu ali no meu colo. Eu falei, mano, bora, tô precisando, é o que tem, e vamos ver o que dá. E aí eu comecei a gostar, literalmente, gostar, tipo, mesmo de entender, de ver como é que faz, montar aula, montar coreografia e tal. E aí eu fui me especializando mais ainda. Então, tipo, eu vi a primeira aula de Zumba, nem fazia ideia do que era Zumba. E aí quando eu vi que a professora lá dava aula, eu falei, cara, isso é muito legal. Mas, tipo, e aí eu fui fazer curso, e aí eu fui me especializar, fui fazer, então, tipo, tem curso, porque... Além de você ser profissional de educação física, você precisa fazer os cursos específicos das modalidades que você quer dar aula. Pra você entender como é que funciona a metodologia da aula, montar a coreografia, montar os passos, etc. Por exemplo, eu sou um professor e eu quero dar aula de jump. Então você tem que... Assim, isso na teoria, né? Tem muita gente que dá aula, vê lá no YouTube e já era. Mas assim, na teoria você precisa fazer o curso. Vou dar aula de jump, lá, aquele da cama elástica. Então, vou lá e faço o curso de jump. Eu quero dar aula de step, que é aquele do degrauzinho, de subir e descer. Então você tem que fazer um curso de step. De zumba, mesma coisa. De pilates, mesma coisa. Então, de spinning, que é aquele da bicicleta. Então, tudo, além de você ser formado, que você precisa ter a regulamentação, né? O CREF, né? Que chama o Conselho Regional de Educação Física. Além de você ter o CREF, você precisa ter essas especializações para você dar uma aula de qualidade, para você entender o que você está fazendo. E aí foi nessa época do estágio, eu aproveitei a deixa dos cursos, porque tinha que fazer atividade complementar, né? Então você fazia um curso e ganhava sei lá quantas horas de atividade complementar. Então eu falei, tinha hora pra caramba pra entregar ainda, porque a gente sempre deixa tudo pra última hora, né? Imagina. Então 4 anos de curso, eu só fiz no último ano, então comecei a preencher relatório, criar certificados, caramba. E eu falei, eu preciso fazer o curso mesmo, se eu quiser dar aula. E eu preciso do curso pra poder ter hora. Então eu só juntei uma coisa com a outra. Então eu já fiz uma porrada só. Fiz o curso de jump, eu fiz o curso de step, fiz o curso da zumba, de pilates. Então, curso de funcional, de treinamento funcional. Então eu fui fazendo. E aí eu fui me especializando, fui gostando da aula, entendia. Falei, surgiu uma aula nova. O que é? Vamos lá, vamos fazer o curso. Vai comigo. Isso aí eu não gostei, não. Isso aí não curti, não. O curso, né? Porque você vê a aula é uma coisa, você vai ver como que é por dentro, realmente, como que funciona é outra. Então, aí foi indo. Aí, então, respondendo sua pergunta, foi de uma maneira bem natural, assim. E aí, o que acontece? Sendo bem sincero, direto ao ponto. Eu vi que eu ganhava mais dinheiro dando aula do que jogando bola. Entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Chegou uma hora que começou a bater horários. Horário de treino com horário de trabalho. Porque eu começava a estagiar, e aí eu ganhava, começava a dar as aulas, né? Assumia algumas aulas, e eu ganhava pelas aulas que eu assumia. Então, essas aulas que eu ia assumindo, ia pegando o horário do treino. E como é que a gente joga no nível profissional se você não treina? Então não tinha como. E aí eu lembro que de 2014 para 2015, que eu me formei em 2014, mas aí teve a formatura e tal, foi tudo no ano seguinte. E aí eu já formado, eu já podia ganhar também como professor e não como estagiário. Então o salário já ia melhorar. Aumentar. Exato. E na época eu lembro que eu ganhava por aluno. Então quanto mais alunos eu tinha, mais eu ganhava. E isso me motivava a dar uma aula de qualidade, porque aí a galera vai falar mais um outro, vai falar... Exatamente. E aí chegou uma hora que eu, por exemplo, eu ganhava um salário lá de jogando. Na época eu jogava no São Bernardo. E aí eu cheguei na época de renovar o contrato, de virar o ano pra 2015, o supervisor sentou comigo e falou, mas e aí, o que você acha pro ano novo, né, literalmente, pra esse novo ano que tá entrando, você vai continuar com a gente, você tem alguns planos, o que acontece? Aí eu fui sincero com ele, falei, João, eu tô dando aula agora, tô dando aula numa academia e tá assim, assado, e tá pegando os horários do treino. Eu não queria ter que parar de jogar pra poder dar aula, só que dando aula eu ganho... eu ganhava X jogando e dando aula eu ganhava X vezes 3. Vamos dizer assim. Falava pra ele, só que não dando aula eu ganho isso. Aí eu ainda falei pra ele, você consegue cobrir esse valor que eu ganho, né? Aí ele, não dá, ano de eleição, não sei o que, patrocínio. Começou a falar um monte de coisa e não dá. Falei, então, João, muito obrigado, mas chega uma hora que não dá pra gente pegar a bola e levar no banco e pagar a conta. Você precisa do dinheiro. E
querendo ou não, eu tô dando, tudo bem, é um esforço maior, porque eu dava todas as aulas e tal, mas eu ganho muito mais do que eu ganho correndo atrás de uma bola. Não desmerecendo, mas, entendeu? Então aí começou a juntar, e aí, querendo ou não, quando a gente cresce, que nem... Nessa época eu tava com 21 para 22. Então, querendo ou não, eu já tava com uma outra cabeça, assim, né? Cabeça realmente de adulto, né? Já não era o futebol, já não era tipo, é porque eu gosto. Sim, eu gosto, mas eu preciso pagar conta, eu preciso ajudar na minha casa. Eu preciso... Exatamente. E aí foi isso. Então, tipo, pra mim, foi uma mudança, assim, não chegou a ser uma mudança brusca, porque eu já meio que tava me preparando, entendeu? Sim. Mas assim, que nem você falou justamente disso da preparação. Tem muitas meninas... Assim, eu falo pelo que eu vivi. Muitas meninas que jogaram comigo nessa época que até hoje não tem uma faculdade, que não tem nada, porque achou que ia ficar jogando bola o resto da vida. Entendeu? E eu, como fui uma pessoa que nem eu falei pra você, eu tenho muitas lesões. Então, as lesões, elas foram comigo durante os anos, né? Então, eu sei que eu não ia durar muito. Vamos dizer assim, tipo 100% mesmo, sabe? E assim, eu via que às vezes quando eu me machucava, a recuperação não era tão rápida quanto antes. Quando eu tinha 15, 16, entendeu? Tudo bem, você tinha 20, Marie, tudo bem, mas é diferente. Porque quando você joga com dor, quantas vezes tinha que jogar com dor, jogar com o pé enfaixado, jogar só porque tinha que jogar, entendeu? Não tinha opção, entendeu? Porque tinha muitas vezes os caras vinham e falavam, e aí, como é que tá esse pé aí? Você vai jogar? Falei, então, tem que ver, tá? Falei, então, a gente tem que ver também lá o negócio da bolsa lá e tal. Então, os caras ameaçavam que ia tirar a bolsa, ameaçavam que ia descontar do pagamento, porque eles achavam que a gente tava dando migué, sabe? Tipo, pô, você de novo aqui na física, aqui no departamento de novo e tal, pô, tem que ver isso aí. Então, complicado. Quantas vezes não tive que jogar com dor, jogar com o pé machucado, com o pé quase quebrado e enfaixa aí, põe um esparadrapo aí e vamos jogar. E é isso. Exatamente. Então era complicado, sabe? Então eu já tava me preparando, né, nisso, tipo, não vou durar muito. Então, beleza, consegui arrancar, vamos dizer assim, a faculdade do esporte, né? Então me deu a faculdade, então, vamos focar nisso, entendeu? Vamos treinar, vamos trabalhar em outras coisas, que eu não precise me esforçar tanto pra isso. Então eu já fui me preparando, nem tanto financeiramente, mas me preparando psicologicamente pra ir mudando, entendeu? Sim. Não que eu fosse parar de jogar pra sempre, mas não ia ser dessa forma. Mas, por exemplo, teve muita gente que não pensou dessa forma. Então, teve gente que falou, não, depois eu faço faculdade. Teve menina que começou e parou. Teve menina que começou e terminou também. Teve menina que, tipo, fez outro tipo de curso. Teve menina que jogou comigo que fez administração. Teve menina que fez fisioterapia. Então, tipo, físio e educação física, por ser do esporte, sempre ficava perto. Mas teve menina que fez administração, teve menina que fez RH, teve outros cursos, né? E teve gente que não fez nada. Teve a oportunidade de fazer, assim, com bolsa de graça, tipo, sem pagar. E, não, tem que acordar cedo pra ir pra faculdade, sabe? Não, chego em casa tarde do treino, quero ir embora, não quero ir pra faculdade, não. E teve meio que, até hoje, assim, que eu sei, ainda joga, não acredito que seja, né, no mesmo nível e tal, mas que não tem uma formação, não tem um curso, não tem uma faculdade, e é isso. Se o dia o futebol acabar, já era. Vai ter que trabalhar num emprego, assim, convencional, vamos dizer assim. E aí usar só de recreação. Exato, também, que nem é o que você falou, tem muitos jogadores que não tem uma formação, que não tem jogador que não tem um ensino médio. Tudo bem, você tem dinheiro, é bom, mas assim, que você saiba o que fazer com esse dinheiro, porque o dia que ele acabar e você não conseguir jogar mais, e de repente, sei lá, quebra uma perna, tem uma lesão séria aí que não joga mais, então é que você saiba fazer com o dinheiro. Então paga alguém pra cuidar desse dinheiro por você. Porque... pra que ele renda e não acabe. Exato, né? Infelizmente, a vida do atleta, independente, assim, do atleta de alto rendimento, né? A galera que vive disso, que é profissional disso. Não o atleta que joga, né, toda quinta lá na quadra do Corinthians, lá. Não é isso. Mas, assim, quem é de alto rendimento, né, profissional, seja ginástica, seja qualquer esporte, não dura muito. A carreira não é longa. Então, se você consegue ganhar um dinheiro, tirar um dinheiro disso, ou então tirar uma bolsa de uma faculdade, tirar uma especialização, tirar um curso, alguma coisa, faça isso, viu? Se você tá ouvindo agora e tem essa oportunidade, faça isso, porque o esporte, infelizmente, não é pra sempre. Você vê, por exemplo, Daiane dos Santos, o pessoal da ginástica e tal, quanto tempo não durou a carreira deles, entendeu? A própria Rebeca Andrade agora, tudo bem, ela ganhou medalhista olímpica e tal, mas, ela tem 3 cirurgias no joelho. E quantos anos ela tem?
20 e pouco. Você já falou que já vai aposentar do solo. Tá não entendendo? vai fazer mais o solo. Por Então, quê? Pois é. É o tanto de lesão que tem, Sim. sabe? Ela já rompeu o ligamento, já não sei o que, sabe? E aí você vai competir lesionado. Ou Sim. você compete lesionado, ou você não compete. A nível olímpico ainda é de 4 em 4 anos. Então quantas pessoas às vezes não se prepara, e uma semana antes machuca, treinando. E aí perde os 4 anos de preparação. Exato. Ou então vai competir com dor, vai competir machucado. Sim. A Simone Biles, né, na última, ela falou, tô me preparando, mas é muita pressão. Ela não podia não ser físico, mas o mental Sim. dela não tava legal. E ela ficou, as Olimpíadas de 2016 do Rio lá, que ela não veio, se eu não me engano. Foi de 20. Não, Foi de 20, foi né? De Tóquio lá e tal, Uhum. exatamente. Que Foi. ela não competiu. E você Sim. fala, porra, a melhor atleta, sei lá, atleta mais preparada do mundo, não Sim. tava no nível. Tipo, e é Ah, por dinheiro? É por fama? Não é, ela não tava legal. A Daiane Entendeu? dos Santos mesmo, né? Quando ela veio pra Olimpíada, muita pressão em cima dela também. Exatamente. Ainda nem se falava tanto essa questão mental, né? Sim, Depois foi exatamente. ficando, mas a Daiane dos Santos teve muita Exato, pressão, mas né? sempre tá, não só ela, você é Sim. louco, imagina. Você lembra, acho que foi na Copa de 94, que o cara lá da Colômbia, lá, da Nigéria, não sei, Fez o gol que morreu. contra, Então. Aí Sim. voltou e morreu. Porra, que pressão é essa, Pois cara? é, tipo, por uma coisa que era pra ser uma coisa pra divertir, uma coisa pra Exatamente, recrear. exatamente. Então eu falo, o alto rendimento, ele não é diversão. O esporte é saúde, mas o esporte de alto rendimento não é saúde. Sim. A gente passa por cima de muita coisa, assim, de lesão, de pressão, de ficar longe dos pais, longe da família, longe dos amigos, sabe? Se privar de muita coisa, se privar de sair pra se divertir, se privar de ir no shopping, se privar de ir no cinema. Eu jogando profissional, mas assim, futsal feminino, né? Por exemplo, se for pegar assim, futebol de campo masculino. Aí depois eu futsal masculino. Aí depois eu futebol de campo feminino. Aí eu futsal feminino ainda. Tipo, é bem abaixo, assim. Eu já tinha as minhas responsabilidades. Por exemplo, ia ter jogo no domingo. Sábado, meus amigos, vamos sair, vamos... Véi, não dá? Não pode. Como assim? Não Uhum. não dá. Tem um jogo amanhã. Entendeu? Eu tô vendo todos meus amigos bebendo, não podendo beber. Não Sim. que eu fosse de beber, mas assim, sabe? Meus Sim. amigos comendo lá uma porção de batata, um negócio assim, e eu na dieta. Você tem que se Sabe? manter. Exato, entendeu? Então é complicado. Então muita gente até prefere se afastar justamente pra não cair na tentação e tal. Só que tem o preço também, né? Sim. Então tem São que... muitas escolhas. A gente tem que Sim. abdicar de alguma coisa pra poder ter Sim, outra, sim, né? exatamente. Não, e às vezes são coisas que a gente nem escolhe, mas precisa, é Sim. necessário, vamos dizer assim. Gente, pra você que tá curtindo, chegou depois, volta no começo depois, você começou agora, hoje eu tô aqui com a Marie Milani, ela que é educadora física, empreendedora, tá contando um pouco da trajetória dela, que começou no esporte, até hoje tá no esporte também, e ela também, agora vamos aproveitar e já entrar nessa segunda parte também, que a Marie, eu falei que ela é empreendedora, você tem a Joe's Bartenders. Tudo bem. Você juntou uma coisa que você se diverte, uma coisa que você já faz com os contatos que você tem. Conta um pouco pra gente sobre a Joe's Bartenders também, pra gente poder arredondar tudo que você faz aqui. Então, nesse meio tempo aí de final de carreira, vamos dizer assim, de final de carreira profissional e tal e tudo mais, aquela coisa, né, de você falar, preciso de dinheiro, preciso de grana e tal. E aí teve uma época que eu saía bastante, foi uma pessoa assim que eu aproveitei bastante, assim, minha época de juventude, vamos dizer assim. Sim. E aí eu ia pras baladas, ia por coisa, sempre saí, gostei de dançar e tal, não só porque eu dava aula de dança, mas eu sempre gostei de sair pra dançar, até hoje sou esse tipo de pessoa que gosta de sair e tal. E aí eu via a galera, né, nas baladas e tal, o pessoal trabalhando e tal. E eu falava, mano, pô, que da hora, né? Tipo, legal, trampar assim, deve ser legal, pá. Mas é tipo, ok, só ficava uma ideia na minha cabeça. Sim. Aí, quando a gente ia pro rolê, eu fazia os rolês entre os meus amigos, foi o que eu falei pra você, eu não bebia, eu não era a pessoa que bebia, porque, Sim. né, seguia dieta, Tava seguia assim. padrão, exatamente. Uhum. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu inventava uns drinks aleatórios, entendeu? Então, tipo, era muito aquela coisa, tipo, vamos fazer uma vaquinha aí e comprar alguma coisa. Aí um tinha R$5, outro tinha 2, outro tinha 3, aí beleza. Junta, vai lá no Deda lá ver o que dá pra comprar. Vai lá, quem é de Ribeirão das Antigas ali, manja do Deda. Então vai lá no Deda, vamos lá no mercado lá comprar alguma coisa, vê o que dá pra comprar com R$20 aí, compra. E aí, mano, sempre pega umas vodka que eu não sabia nem o nome, né? Aí uns Tang, sabe, né? Os leite condensados, sabe? Qualquer coisa que eles compravam. Corote também? Vinha os corote também? Não, o corote na época era bebida de bêbado, né? É, Eu já lá, né? Que tinha as garrafinhas, hoje em as dia duelo e tal. né? Hoje em dia, ixi, esquece. Mas na época nem se falava em corote. No máximo era duelo. E era aquela duelo pura ainda, que era cachaça pura, que você acordava de manhã cedo pra ir trabalhar, tinha as garrafinhas jogadas assim, perto dos botecos, tá ligado? Então, e aí o pessoal chegava com as bebidas aleatórias, e aí eu falei,
deixa eu ver aqui o que tem aqui, o que dá pra fazer. E aí era isso, vamos na casa do fulano. Aí abriu o armário lá, o que tem? Tem, sei lá, Tang, tem Coca, tem soda, tem leite condensado, whisky. Então, eu era essa pessoa que fazia as misturas. Então, eu não bebia, mas eu experimentava e dava pros meus amigos. Falava, bebe aí. O que é isso aí? Falava, bebe aí, um negócio meio verde, mas bebe aí, tá ligado? Então, eu era essa pessoa do bebe aí, eu era a pessoa do bebe aí. E aí, um amigo meu, Augusto, na época, eu falo pra ele isso até hoje, ele falou pra mim, num momento, não sei se ele tava bêbado, se não tava, não sei o quê, mas baixou ali nele naquele momento, ele falou assim, por que você não trabalha com isso? Eu falei, como assim? Ele falou, mano, você pega umas coisas aleatórias aqui e você muda e mistura e fica bom. Por que você não vai atrás, pra entender realmente, né? O que mistura, o que é bom, o que não é e tal e tudo mais. Vai trabalhar, vai fazer uns bicos, fazer alguma coisa. Fala, não, mano, eu jogo bola, velho, sabe? Vou fazer bico aonde? Se é tudo, a galera trabalha nas baladas e tal, né? Vou fazer bico que hora que eu vou fazer bico? Não tem jogo no outro dia? Como é que faz? E aí ele, não, mano, mas sério, pensa nisso. Aí eu, tá. Mas, ficou. Sabe aquela coisa que fica na cabeça? Deixa ali no gelo e tá bom, ficou. Aí passou minha fase, atleta, tal, não sei o que e tal. Quando eu parei de jogar profissionalmente e tal, que eu tava um pouco mais tranquilo, assim, de vida e tal, isso me martelou um dia na cabeça. Eu falei, mano, saber, fazer um curso. Eu sempre fui dessas, né? Eu gosto de aprender, de ir atrás e tal. Tem curso, eu vou fazer um curso. Eu lembro que eu fiz um curso até pela ABB, que é a Associação Brasileira de Bartenders, né? Que é a maior instituição que a gente tem do ramo no Brasil, né? Chama ABB. E aí, eu fiz o curso, falei, mano, se eu vou fazer o curso, vamos fazer lá na fonte, lá mesmo do bagulho. Fazer o curso ali do tiozinho da esquina. Vamos fazer um negócio bom. E, foi sensacional. Você começar a conhecer, sabe, as bebidas, saber o que é uma vodka, o que é um rum, o que é um whisky, qual a diferença do rum, da cachaça, sabe? Os dois são de cana, mas qual que é a diferença? E, sabe, você entender, é a destilação, é o processo, na questão do whisky, é a maturação, eu não sei o que, sabe? Eu comecei e deu pra cara, velho. Louco, não é só misturar os bagulho. Tem um porquê, sabe? O whisky fica bom com coisa cítrica, entendeu? A vodka fica bom com coisa doce, não sei o que. E você fala, aí fica mais fácil. Agora eu sei que qualquer coisa cítrica combina, mistura com whisky. Se tiver um limão, a laranja, uma acerola, vai mistura com whisky, entendeu? Você começa a ter uma ideia, sensacional. Beleza. Aí eu lembro que nesse curso a gente ganhou um kitzinho de bartender, né? Que veio, uma coqueteleira, um dosador, não sei o quê. E eu falei, mano, é o que eu preciso. Vou começar a fazer uns bicos, fazer qualquer coisa aí. Aí comecei a fazer uns bicos, fazer uns negócios assim e tal. E fazia bico em balada, em barzinho, em restaurante, em evento também e tal. E aí, o Jonathan, né, esse meu amigo, eu não sei se ele chegou a fazer o curso também, não sei desse detalhe. Mas aí ele também fazia uns freela também, de bar, assim. E aí, numa bela manhã de sol, vamos dizer assim, a gente teve a ideia de falar, mano, por que em vez da gente, trampar pros caras, né? Trampar, fazer trampo, né? Fazer freelance e tal pros caras, a gente não faz a gente. Porque, a gente já sabe mais ou menos como é que mexe, como é que faz, como é que tá, não sei o quê. Aí eu falei, aí ele, mano, pode ser. Eu falei, não, demorou, eu vou atrás então pra ver. E aí eu comecei a ver as coisas e tal. Eu falei, mano, o que é? Tem que comprar as bebidas, tem que comprar as frutas. Aí eu comecei a ir atrás disso, de me especializar, nisso, né? De questão de quantidade, qualidade e tal, não sei o que, pá. Aí ver balcão, ver não sei o que e tal. E aí a gente fez o nosso primeiro evento. Foi em Santo André, se eu não me engano. Foi Santo André, foi o nosso primeiro evento. E eu lembro que foi uma festa fantasia e tal, Não, minto, esse foi o segundo. O nosso primeiro evento foi aqui em Ribeirão. Foi um aniversário de 15 anos, até. E foi ali no Vem Pra Festa, ali no Mirante. Ali, aquele salão que tem ali perto da barraca de fruta ali. E aí foi. E aí, eu lembro que eu aluguei o balcão, a gente fez, eu fiz os cardapinhos e tal, e tudo mais. Foi muito legal. O evento aí, fez um maior sucesso e tal. E eu falei, mano, é isso. Aí ele falou, é isso, da hora. Aí a gente pegou e tal, começou a comprar os materiais, comprar as coisas e tal, e investindo. Mas assim, até então, na época, eu ainda jogava, ainda ficava nessa de jogar e tal. 2015. Exatamente. E aí eu tava ainda assim, tava meio vai, não vai e tal. E eu falei, mano, se a gente focar nisso mesmo,
é uma boa, cara. Por que a gente não foca nisso? Porque, meu, querendo ou não, é uma parte rentável, né? Porque entra uma grana, claro, dinheiro da empresa e tal, tudo mais. Mas assim, entra uma grana legal, é pouco trabalho, se for pra pensar, porque você trabalha o dia... Horas, né? Exatamente, é pouco trabalho ali, e de repente tem evento que o faturamento chega a ser o que eu ganho num mês trabalhando, tá ligado? Às vezes num evento eu consigo tirar, tipo, de faturamento o que eu levo um mês trabalhando na academia, por exemplo. Eu falei, meu, pega um desses, 2, 3 eventos aí, eu consigo tirar a minha parte e dar o que eu ganho num mês, vamos dizer assim. Então, por que não? Também. Exatamente, a empresa fica com caixa e tal, e eu falei, pô, legal. E eu comecei a investir, comecei a comprar material, comecei a ir e tal. Eu mais do que ele, tipo, desde o começo fui sempre eu que foquei mais nisso do que ele. Ele tinha até uma parte, assim, e tal, mas ele não focava tanto, porque também na época tinha outros projetos e tal. Auxiliado. Exatamente. E aí depois aconteceu dele se mudar, ele se mudou pra estudar e tal. Eu falei, mano, eu vou ficar com a empresa, vou manter, eu vou fazer agora, tipo, do meu jeito, vamos dizer assim. Aí eu lembro que eu mudei o logo, mudei as letras, mudei as cores, mudei tudo. Aí comecei Aí eu foquei mesmo, aí fiz Instagram, fiz não sei o que, Facebook, né, cartão de visita, flyer, comecei a divulgar, e o Instagram também começou a começar a crescer, a ter aquela coisa de tráfego pago e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu vou focar nisso aí mesmo. E aí fiz uns cursos de gestão, cursos de não sei o que e tal, e fiz curso do Sebrae, de MEI na época e tal, pra fazer CNPJ, pra fazer tudo certinho e tal. E aí é isso, e aí e aí no meio de tudo isso você foi parar num reality show. Homem do céu, verdade, você acredita? Você acredita? Foi em 2021, assim, É engraçado que o pessoal até, tipo, eles mandaram mensagem no WhatsApp da empresa, da Joe's, e perguntando se a gente tinha alguns bartenders, eles estavam selecionando pra fazer parte de um programa, até então eu nem sabia o que era, pra fazer parte de um programa assim assado, e aí eles queriam contatos de pessoas que tivessem aquelas exigências, tipo, tinha que ser maior de 25 anos, morar em São Paulo, não viver, né, não trabalhar como bartender, tipo, profissionalmente, né, ser uma coisa mais de freela, assim, de coisa, não aquela coisa assim que você vive daquilo, só né, disso, não ser profissional, exatamente, e se a gente tivesse pra poder mandar o contato pra eles, que eles iam entrar em contato pra poder fazer o casting, né, do programa. E aí eu olhei assim, porque foi no WhatsApp da empresa, né, eu olhei assim, eu falei, eu tenho mais de 25, eu moro em São Paulo, eu não trabalho de bartender, porque até então, né, sou personal e tal, educador. Eu falei, não trabalho de bartender, só de final de semana e olhe lá quando tem evento, porque não é sempre. Tá, eu pensei, eu falei, interessante. Aí, o que eu fiz? Eu mandei os contatos de alguns bartenders que encaixavam nisso, inclusive o meu pessoal. Eu falei, eu joguei lá, falei, ó, tem alguns nomes aqui. Pessoa física. Exatamente, tipo, meu pessoa não, meu CNPJ, meu CPF. Aí eu mandei pra ela, falei, ó, tem esses contatos aqui e que abrange, né, que entra nessas exigências. Obrigado e tal, não sei o quê. Aí não deu 5 minutos, chamaram os outros bartenders, porque eles vieram me agradecer e tal, tipo, mas obrigado por ter indicado e tal, tudo mais. E aí me chamaram também no pessoal, e aí falando, né, explicando e tal, falando se havia interesse e tal, não sei o que. Eu falei, não, tem interesse e tal, não sei o que, beleza. Aí me mandaram forms do Google pra poder responder, respondi e tal, tudo bem. E aí foi passando, tipo, como se fosse, tipo, processo seletivo, tá ligado? Então, tipo, a gente gostou muito do seu perfil e tal, não sei o que. Você passou dessa primeira fase, a gente vai entrar em contato com você pra gente marcar uma entrevista online, porque até então foi no meio da pandemia, né? Então, tipo, eu já tinha sido vacinado por conta de ser da saúde, né? Então, logo no começo de 2021, que eles liberaram pros profissionais da saúde e tal, a vacina, eu já fui lá. No dia seguinte, eu tava lá já. Isso aí, então, não, mas tem que ser, pô, você é doido. E aí, no dia seguinte, eu tava lá já, até porque, né, meu pai é idoso, minha mãe é idosa, então, tipo, eu também, por conta da alopecia, eu sou do grupo de risco, porque é uma doença autoimune, então, no eu já tava lá, tá ligado? Pode ir, já tô aqui, ó. É isso. Então, e aí eles foi tudo de maneira virtual, né? Então, entrevista e tal. Conta um pouco de você, não sei o que. Eu sou personal trainer, blá, não sei o que e tal. Faço os drinks, assim, de final de semana, às vezes e tal. E aí gostaram, e eu fui passando de etapa. E aí eles falaram pra mim, a gente gostou muito de você, a gente queria você no programa e tal, não sei o que. Tipo, o dia mesmo que chegou, né? E aí foi isso, eu falei, gente, como assim? Que isso? Eu vou participar do programa, tá louco? Que diabo é isso? Tipo, nunca imaginei, mas vamos indo. Tanto que ninguém sabia, a única pessoa que sabia era meu irmão.
Porque eu também não quis alardar, nem nada do tipo. Sim. Então a única pessoa que soube foi meu irmão. Tanto que quando eles me contaram que eu ia participar, e depois que eu falei pros meus pais, assim, porque, tipo, Sim. é isso, não ia falar antes. Pra que falar antes se não tava certo? E aí quando tava certo mesmo, que eles me falaram, ó, tal dia, você tem que estar em tal lugar, não sei o que e tal. Aí você Agora contou é pra sério. eles. Aí eu contei. E aí o que acontece? Por conta da pandemia, por conta do confinamento, a gente ia precisar ficar confinado lá na parte do estúdio e tal. Então não era assim, se fosse em tempos normais, vamos dizer assim, ia, gravava e voltava pra casa, vamos Sim. dizer assim, né? Mas como era época de pandemia e tal, a gente precisava ficar confinado pra não correr o risco de ninguém se contaminar, Sim. né? Porque ainda o tinha Covid tava, ainda exatamente, tava 21, né? E nem todo mundo ainda tava vacinado e tal, então... E aí foi em agosto de 2021, que aí eu fui pra lá, a gente se confinou num hotel em São Paulo, no Grand Hyatt, não sei, lá nas Nações Unidas, lá. E é um hotel que fica de frente pra Globo. Sim. Então, a gente ficou lá nesse hotel, e aí nesse hotel mesmo eles montaram um cenário. O cenário foi dentro do hotel. Então, o que a gente fazia? A gente ia, tipo, cada um no seu quarto, cada participante no seu quarto, sem ter contato com ninguém. A gente descia, ia tomar café e voltava pro quarto. Sim. Aí descia, ia gravar, voltava pro quarto. Então era só tipo essa aí, pra não ter contato com ninguém. E a gente não podia sair do hotel de maneira nenhuma. Justamente por conta disso, porque se de repente se contaminasse e tal. Sim. Todo dia, no começo do dia, por exemplo, a gente descia pra tomar café, cotonete no nariz, pra poder fazer o PCR pra ver se tava, entendeu? Então todo dia. E aí foi isso, e aí foi gravando, e aí cada dia saía um, e aí quem saía, tipo, ia embora do hotel e tal, e o pessoal ia ficando, e aí eu fui ficando. E aí participei, meu. Doido, cenários, tipo aqui assim, ó, sabe? Cenário, câmera, luz. Nunca vi tanta luz na minha vida. Nunca vi tanta câmera, que as câmeras é câmera de TV, Sim, mesmo, né? As câmeras, né? Exatamente, tudo bem, aqui, né? São câmeras boas, assim e tal. Mas são menores, né? São menores. A câmera é tipo do chão, assim, sabe? Os câmeras assim com a câmera. É o barato. Tô na TV, sabe? O cronômetro, assim, igual aqui, ó. Tem um cronômetro, tem um cronômetro. Você fala, caraca, meu. Tipo o Masterchef, pra quem não sabe, né? O Bar Aberto, que é o programa que eu participei. Ele é tipo um Masterchef, só que de drinks, né? Então a gente tinha uns tempos pra fazer os drinks, tinha que fazer tantos drinks lá em tanto tempo. Então é complicado, cara. Não foi fácil, não. A pressão era grande também. E aí você chegou na final. Eu cheguei na semi, eu fui até a semifinal. Eu saí na semifinal. Que precisava fazer um ponche. Ai, que ranço que eu peguei desse drink agora. Ponche é aquele drink que você vê em filme, assim, que tem festa americana, que eles fazem, tipo, uma bacia, assim, e o pessoal pega de concha, assim, sabe? Sim. Então, e aí eu errei as medidas lá, e aí... Porque uma coisa é você fazer num copinho, né? Outra coisa é você fazer em larga escala. Sim. Então, aí eu errei as medidas lá, não ficou tão bom, mas tá bom. Pelo menos eu participei, foi muito legal, aprendi muito naquele coisa. Tenho amigos até hoje, tipo, de lá do programa, assim, que eu falo até hoje. Fiz foi o chá de cozinha, o chá bar, né? Do Rodrigo, que foi um dos participantes lá. Então, meu, a gente se fala até hoje, a gente se vê até hoje. Então, meu, foi muito legal. Uma experiência, assim, muito da hora. Tá no YouTube até, se alguém quiser assistir, coloca lá, Bar Aberto, 2ª temporada. E eu tô lá, vocês vão ver lá. Aí, vou colocar tudo na descrição do vídeo, os links pra vocês acharem lá. Depois vocês olham aí embaixo aí, que vai tá tudo aí. Maria, a gente bateu tanto papo aqui, o tempo já tá quase acabando no nosso programa. Não, fica em paz. Eu falei que eu falava muito. Sim, mas foi coisa legal, a gente vai se entretendo, vai com tudo. Antes de encerrar, Maria, eu queria que você dissesse quais são os seus planos pro futuro. O que você pensa em fazer? Conta pra gente. Olha, ótima pergunta essa, viu? Assim, eu gosto muito, eu tenho o privilégio de trabalhar com coisas que eu gosto. Todo mundo fala, qual que você gosta mais? Você gosta mais da academia ou você gosta mais do bar? É igual. Vou falar pra você que eu não gosto, eu gosto dos dois juntos. Então, assim, a ideia é focar bastante e investir cada vez mais na empresa do bar, né? De repente, conseguir um transporte, né? Um carro específico e tal pra empresa e tal. Mas, assim, são coisas que eu consegui levar, eu vou levando os dois. Então, de segunda a sexta, matando a galera na academia, sábado e domingo embebedando o povo, e é isso, mas assim, tipo, acredito que é isso, hoje eu tenho, assim, graças a Deus, assim, uma vida estável, uma vida tranquila, não que eu tô acomodada, mas assim, acredito que tenho uma casa, né, de uma família, né? Exatamente, então assim, tipo, o que vier agora é pra somar, vamos dizer assim, então tenho ideias de, tipo, de investir mais ainda na empresa, ampliar, de repente, né, fazer
possível sociedade, alguma coisa do tipo, né? Questão das aulas, não pretendo parar com as aulas, né? Então, assim, são coisas também que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de dar aula, assim. É uma coisa, assim, que eu eu me formei para não trabalhar com academia e tal, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, vamos dizer assim. Então, seja na musculação com os meus aluninhos de personal, seja na ginástica, seja no pilates com a galera, né, das coletivas, né? Então, acho que é seguir, viver enquanto eu tiver pique ainda, enquanto meu corpo me deixar, né, fazer essas coisas que eu gosto, assim, e tal, continuar, se der pra jogar uma bolinha ali, outra aqui e tal, mas assim, focar nisso, né, focar nos meus empregos, né, a Gabi, a minha esposa, ela fala que eu sou o Július, né, que eu tenho, não é nem o Július, porque o Július tem 2, né? Eu tenho uns 3, 4, 5, exatamente. Mas acho que é isso, Rafa. Tipo, viver bem, procurar viver bem, viver tranquilo, sem nenhum desespero, sem nenhum perrengue. Claro, né? Um mesinho aqui, outro ali, puxa daqui, aperta ali, mas eu acho que é isso. É viver, exatamente. Tentar, que nem eu tenho o meu enteado, né? Que é o Nicolas, ele tá com 6 anos agora. Quando eu cheguei na vida dele, ele tinha 2. Então acho que é isso, tentar agora dar uma vida legal pra ele, conviver o máximo de tempo possível que eu conseguir. E é isso, viver, vamos dizer assim. Essa é a ideia. Ah, muito legal. Desde já, muito obrigado, Marie, pela sua presença, que foi muito bom. E pra gente fechar, eu quero saber como é que as pessoas te encontram. O pessoal precisa de um bartender, precisa de uma professora de Zumba, uma professora Zumba que faz bartender ao mesmo tempo. É isso, E às vezes nas festas a gente anima a galera. A gente vai lá pra pista de dança, puxa uns passinhos lá com o pessoal, isso aí acontece também. Bom, eu tenho as redes sociais, né, assim, de todas as redes sociais que eu mais uso, além do WhatsApp, né, claro, é o Instagram. Né? Então vocês podem me encontrar no Instagram, acho que depois você coloca aqui embaixo aqui. Então vai ter meu Instagram pessoal, que é o MZK_7, que esse é o meu pessoal, e o da empresa, que é o Jows, JHOWS, Jows Bartenders, tudo junto. E aí lá você consegue fazer os orçamentos por lá, ver as fotos dos nossos eventos. A gente faz todo e qualquer tipo de evento, casamento, aniversário, debutante, corporativo. Nunca fizemos velório. Velório nunca fizemos. Mas vai aparecer. Mas também, se quiser comemorar, ao invés de ficar triste, né? Chama a gente que a gente faz. E todo e qualquer tipo de evento. Porque às vezes a galera acha, nossa, uma empresa e tal, eu queria fazer um churrasco em casa. Aí precisa... a gente faz evento de 10 pessoas a 2.000, 3.000, então, precisando, é só chamar. E eu, como, né, o meu CPF, né, que daí você fala, eu sou personal trainer, então atendo particular, né, aqui em Ribeirão eu tô atendendo na Evoque, na Pano Bianco e na Smart. Mas, onde você quiser treinar, se eles me aceitarem lá, eu vou lá e dou treino pra vocês. E dou as aulas de ginástica também. As aulas de ginástica, eu dou aula de pilates e de zumba lá em Ouro Fino, na Academia For Health, toda segunda e quarta, 6 horas o pilates, 6 horas da tarde, 7 horas da noite a zumba. De terça e quinta, às 7 da noite, na Pano Bianco, aula de zumba. E de segunda, às 8 da manhã, na Evoque, aula de zumba também. Então, se você é aluno de alguma dessas academias, tem Gympass, Total Pass e tal, aparece qualquer dia lá na aula, vai ser bem legal. Muito bem, aproveite, não perca essa oportunidade. E se você estiver assistindo esse programa daqui a um tempo talvez ela pode estar em outra, pode estar em mais de uma, mais 2, mais 3, vocês mandam mensagem no Instagram dela, que aí ela fala pra você onde ela vai estar, se ela não estiver nesse dia. Tá Exatamente. Bom? Não perca essa chance. Exatamente. Muito bem, Marie, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom. Eu que agradeço, Nossa, papo bom, a hora passa que a gente nem vê, viu, né? a gente aprende. Aí eu pergunto, mas eu também aprendo muito, sabe? Então eu gosto de me divirtir também. Com certeza, eu tava vendo também os outros programas e tal, da galera e tal, querendo ou não, sempre tem alguma coisinha ali pra gente aprender, pra gente ver. Que legal, Rafa. Obrigado mesmo, de verdade. Sempre que precisar, estamos aqui. Igualmente. Isso. Mais pra frente a gente vai inventar algumas coisas aí, eu chamo a Marie também pra participar de outras formas. A pessoa jurídica também, pessoal que pronto, já era, traz todo mundo. A gente combina algumas coisas. É isso. Obrigado, Marie. Obrigado eu, Rafa. Gente, esse foi o Móvel RP dessa semana. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais uma personalidade, uma pessoa daqui, pessoa de fora. Quem sabe? Daqui a pouco você vai descobrir quem vai ser na semana que vem, tá bom? Gente, um beijo, abraço e até semana que vem.